Olá, boa noite. Boa noite a todas, especialmente hoje. Hoje eu quero dar boa noite a todas, só a todas. E espero que a gente faça um diálogo muito sério, muito sóbrio, muito sincero, transparente e generoso. Eu estou com esse lenço aqui, estilo Grace Kelly, para fazer uma homenagem às mulheres que viveram na década de 60, né, e nas décadas anteriores, mas foi ali, né, com os movimentos feministas e no Brasil, especialmente, que a gente tem a independentização da mulher, a afirmação da mulher como pessoa, né, e para que hoje, né, eu possa ter a tranquilidade, a leveza de poder discutir um tema tão espinhoso, né, um tema tão cheio de mistério, de omissões, de inaceitações, de inadmissões, que é a questão do estupro marital. Então, eu estou aqui, Marcela entrou, esperando a professora Marcela Gomes, que compartilha dessa temática comigo, a gente vem discutindo muito. Eu hoje, inclusive, terminei um artigo sobre esse tema, que vai ser uma bomba, mas a professora Marcela aceitou de falar comigo sobre esse tema, a gente já vem tratando disso e eu espero que a gente possa escrever um livro sobre. E eu tô dizendo aqui, Marcela, já vou te aceitar, ela já entrou aqui, que eu estou com esse lenço aqui dessa forma, né, paramentada, estilo Grace Kelly, em homenagem às nossas mulheres que, né, que começou esse processo para nós, né? Hoje nós temos a liberdade de estarmos aqui porque nós temos o trabalho dessas mulheres cavaram esse espaço, desbravaram, né? São as bandeirantes para que Olá, nós estejamos aqui. Ei, querida, eu sei que você está sempre de batom vermelho, então, em sempre. homenagem a você e para combinar com você, hoje eu passei um batom vermelho mais discreto, porque ao contrário de você, eu não tenho coragem, porque eu não tenho essa boca linda, minha boca, aliás, não Ah, tem até boca. parece. Então, como não tenho nem boca, é melhor admitir passar um gloss só e nem deixar a boca aparecer. Mas você sempre está com esse batom vermelho lindo, e eu coloquei um lenço aqui com vermelho também para poder homenagear as nossas precedentes na luta, né? E razão pela qual nós somos vitoriosas hoje e podemos aqui colocar o rosto, né, numa rede social com outras colegas, com outras companheiras para discutir um assunto que realmente é assim vespeiro, mas que nós, como juristas, não vamos nos furtar, até porque a gente sabe a dimensão dos direitos humanos, de feminilidade, dos direitos humanos das mulheres. Então, eu quero te agradecer. Já falei aqui que nós vamos escrever um livro sobre esse tema e vamos Tomara. desbravar todas as suas nuances. Eu só posso te agradecer, querida. Que isso, Maria, obrigada demais pelo convite. É, já vim até assim, ai meu Deus, esse tema é tão difícil, mas a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que hoje falar de violência contra a mulher não pode se furtar de falar dessa instituição, a instituição do matrimônio, do casamento e toda a sistematicidade de violência que ela encobre e encobriu durante todo esse tempo. Eu acho que a gente tem que enfrentar o vespeiro, né? Sim, e a gente, enfim, coragem aqui não falta Não falo. e acho que também leitura e responsabilidade, né, comprometimento com essas questões, a gente trata com muita seriedade, e porque eu acho que é algo que nos toca muito diretamente, intimamente. Então, quando a gente resolve desbravar esse tema, né, lançar essa pauta, a gente está fazendo já com um nível de conscientização e de convicção grande. Já há muito tempo que a gente vem refletindo sobre isso. Eu estava comentando que acabei um artigo, eu estava revisando o Uhum. artigo aqui agora, até conversando com a nossa querida amiga Adriana Sena, e aqui terminando o artigo, e nesse artigo eu já parto direto, Marcela, para aquela convicção de que se é direito, não tem conversa. E vou direto no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Porque lá no artigo 7º, e as mulheres não sabem disso, muitas não sabem, e aí nós vamos começar a falar dessas nuances que você Uhum. coloca aí, que são os detalhezinhos, né? Aquelas coisinhas do dia a dia que envolvem a vida íntima, né? Do casal. E eu, no meu artigo, começo dizendo o seguinte, que sob o sagrado manto do matrimônio, né? E o preceito bíblico, o mandamento crescei-vos e multiplicai-vos, e aí passando, né? Até por aquela fase do buraco no lençol,
todo tipo de violência passa a ser permitida dentro do casamento, né? E a mulher, muitas vezes, ela vive um drama, uma culpa, porque como? Como? Aquele homem que eu amo, que eu escolhi para dividir a minha intimidade, né? Que é a pessoa com quem eu divido, né? Talvez a parte mais profunda da minha intimidade, de repente é um violentador. E ele pratica violências das mais diversas, desde minar nossa autoestima até para nos tornar dependentes dele, carentes dele, para que ele continue sendo o príncipe encantado, até a questão que eu estou chamando de sofrimento e violência de alcova, que é o estupro marital, que para mim é a forma mais grave dentre as sutis. Porque aí quando parte para agressividade física, agressão física, a agressividade no plano já social, para expor, para nos impedir de fazer as coisas, aí não tem nem conversa, aí a gente já está discutindo crime. Então, eu parto do artigo 7º, e eu vou ler ele aqui rapidamente, que eu queria te ouvir, porque eu vou traçando aqui o que acontece e tal, e aí eu venho no artigo 7º, inciso 3, que está assim. Ele é maior, mas eu resumi aqui para o meu texto. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, aí eu botei aqui, né, reticências, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais. Então, essa passagem da Lei Maria da Penha, que está sendo esquecida desde 2006, nós estamos preocupados com violência doméstica, que é a pancadaria, de repente, no período da pandemia, salta aos olhos. Por quê? Porque você convive com o sujeito o dia inteiro, a pessoa está carente, está tensa, está preocupada, tem problemas com a família, né, de salubridade objetiva, com a Covid, e a pessoa começa a transferir para a mulher, os homens começam a transferir para a mulher, né, essa necessidade de satisfação, como se a vida familiar, a vida íntima, de repente tivesse que se tornar um oásis tórrido de experiência sexual. E aí, Marcela, para confirmar o que eu estou dizendo, eu vou para as redes sociais, onde eu participo de grupos fechados de mulheres, e as mulheres falam assim, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, é o dia inteiro, nós não estamos em lua de mel, será que o sujeito não se toca? Ora, se isso não é violência nos termos do artigo 7º, e nesse momento escancarada, porque a quantidade é uma, quando você trabalha, você viaja, você faz as coisas e chega em casa à noite cansado. E aí acontece esse tipo de violência vez ou outra, ou até semanalmente. Outra coisa é quando a coisa começa a acontecer todos os dias, porque está potencializada, né? As razões estão potencializadas. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco, não só enquanto jurista, né, como colega de área, porque nós somos do mesmo departamento, nós somos da área de filosofia do direito, você ainda tem toda uma formação e uma densidade com a sociologia também, e pesquisas de campos, e a sua atuação, inclusive, no Polos. E aí, eu quero também te ouvir como mulher, que já foi uma mulher casada, mãe de família, como eu, e que temos hoje, né, do alto da nossa maturidade, porque nós não teríamos coragem de conversar sobre isso aqui quando nós entramos no DIT. Então, hoje, né, aos 40 e tanto, eu com quase 50, eu me dou o benefício, né, da espontaneidade de poder falar disso sinceramente com as nossas amigas, para poder tirar dessa situação de sufocamento, de desespero, colegas que estão vivendo isso nesse exato momento da live, que talvez tenha conseguido dar um tempo para poder assistir a live e a gente falar como jurista, porque nós estamos falando de lei de direitos de feminilidade, direitos humanos da mulher, e como mulheres, né, que podem passar e que no decorrer da vida, como diz a desembargadora Karen Emmerich, ela falou para mim um dia num diálogo para o canal Exibidas, Maria, toda mulher vai sofrer violência em algum momento da vida. Toda. Estamos fadadas a isso. Agora, o que vamos fazer com isso, como vamos enfrentar, é outra história. Exatamente. Eu vou tentar fazer só uma recuperação histórica rápida, para depois entrar direto na questão da Lei Maria da Penha. Por quê? A questão da violência contra a mulher, especialmente no ambiente doméstico, seja ela qual for essa violência, né? Física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, ela vem carregada demais, né? Das relações
dos relacionamentos afetivos e de toda a pressão e desigualdade e invisibilidade que os relacionamentos afetivos sofrem dentro do patriarcado. Ou seja, uma sociedade na qual existe efetivamente um sistema de domínio e legitimação de uma inferioridade, submissão, subserviência, obediência da mulher e uma superioridade, um poder de chefia, comando, inclusive de punição do homem sobre essa mulher, o espaço privado se torna ainda mais violento, porque ele está ainda sob o manto, né, da sacralidade, da privacidade e daquilo que envolve um evitar do olhar público, né, que torna essas relações ainda mais potenciais de violência. E no caso das nossas culturas patriarcais, eu acho que isso ainda se torna mais violento, para além da invisibilidade das relações afetivas, a própria cultura e tradição de construção em torno desses relacionamentos, em torno desses contratos de matrimônio, no caso do matrimônio, que já colocam muito claramente o papel da mulher, mesmo juridicamente, como um papel de obediência, subserviência e inferioridade. Então, se a gente pega o Código Civil de 16, que vigeu até 2002, a mulher era incapaz, relativamente incapaz, né, para certos atos da vida civil, e a vida, o do lar, era chefiada pelo homem, né, de acordo com os artigos do Código Civil. Tudo bem que o Estatuto da Mulher Casada, de 62, vem retirar a mulher do rol de incapazes, mas mantém a chefia do casal, a chefia da casa, com o homem, com a colaboração da mulher. E mantém ainda a necessidade, né, de autorização do homem para o exercício da vida patrimonial e econômica. Bom, para além disso, se a gente volta ainda mais, essa incapacidade da mulher, ela deixa muito claro esse papel, né? O homem é, dentro do lar, o chefe, a mulher lhe deve obediência, um dos deveres conjugais é o chamado débito conjugal da coabitação, está na relação sexual, inclusive para a reprodução, amparada pela nossa cultura religiosa, social, né? E, além disso, você tem um Código Penal de 1940, no qual uma das causas de extinção da punibilidade do estupro é exatamente o casamento. Sim. Se o estuprador se casa com a vítima, ele não pode ser punido pelo estupro, ou seja, não existe. O estupro marital, né, enquanto uma figura possível de ser reclamada pela mulher, ele só vai, de fato, adentrar juridicamente o nosso ordenamento pela Lei Maria da Penha, em 2006, porque até então vigia a extinção da punibilidade. E essa extinção só foi revogada do Código Penal em 2009, Sim. pela Lei 12.000... Eu não sei se é 2145 ou 2045, é uma coisa assim. Que foi a mesma que tirou o constranger mulher honesta, que tirou Exatamente, mulher honesta lá. Que tirou mulher honesta. Tiraram o honesto e tiraram a mulher, como se a mulher que fosse desonesta, e aí a definição de desonesta ela pode ser estuprada. Contra ela pode ser praticada qualquer violência, até sexual. Então, fica muito claro, né, que o casamento, ele é, dentro da nossa ordem jurídica e social, um contrato de poder. Um contrato no qual o pai passa o objeto filha para o homem, inclusive lhe dando um dote, né, por aguentar essa sobrecarga, não é verdade? Sim. E este sujeito agora administra os bens dessa mulher na comunhão do casal e privados, aqueles que lhe vêm pelo pai, com o poder de mando e chefia. E caso ela entenda que há algo ali que extrapole, que é violento, isso está suprimido de apreciação, né, pela extinção de punibilidade do Código Penal. Ou seja,
essa ideia social e cultural que as mulheres também internalizam, de que a relação afetiva é sua responsabilidade, que ela tem o dever de manter o marido feliz e satisfeito, a casa coordenada, que ela tem que lhe dar filhos, que ela tem que lhe dar sexo, e todos esses bordões que a gente escuta, né? Em vida de marido, mulher, ninguém mete a colher. Se ele não arrumar em casa, ele vai arrumar na rua. E etc, 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 etc. Eles não são desmotivados. Eles vêm de uma estrutura social que realmente defendeu isso como um direito legítimo daquele sujeito. Tanto assim que colocou na lei, né? Colocou no ordenamento jurídico essa garantia, essa legitimação. Então, é muito difícil, sim. A maioria das mulheres, quando se casa, e eu não vou me eximir disso, não me eximo dessa visão, a gente se sente realmente adentrando um contrato no qual temos que garantir uma relação sexual saudável, contínua, satisfeita e feliz para o parceiro. Independente se a recíproca é verdadeira. Sim. Se de fato ele te garante isso. Ou seja, se há uma relação sexual saudável, satisfeita e feliz para ambos, isso não importa. Desde que você mantenha isso para ele. Eu acho que isso é algo que todas as mulheres sentem nos seus relacionamentos afetivos. Com raríssimas exceções, talvez, e vindas com a idade, com muito estudo e muito trabalho de autoconhecimento, mas acho que todas sentem não só no casamento, mas nessas relações afetivas de compromisso e exclusividade que, de alguma maneira, se referem ao casamento, né? Então, a união estável, o namoro longo, em todas essas relações há um certo mimetismo com o casamento e essa ideia de fidelidade, exclusividade e prover satisfação sexual para o companheiro. E por isso, a violência é muito insidiosa nesses lugares. As mulheres não se sentem inferiorizadas, muitas vezes humilhadas, submetidas, infelizes, mas sentem uma pressão enorme por não negar, Sim, né? sim. E mais do que isso, não compartilham muito essas violências. Quase nunca a mulher vai e fala, olha, o meu marido me violenta sexualmente. Essa violência é uma violência extremamente obscura, escondida, né? E veja, a Lei Maria da Penha, desde 2006, deixou mais do que claro que qualquer tipo de constrangimento que não seja um exercício da liberdade sexual da mulher dentro desse relacionamento é violência sexual. É violência. Mas ainda assim, mesmo se eu pegar os números, que eu até juntei alguns números aqui sobre essa questão da violência sexual, você vai ver que a gente tem cenários e construções a partir de notificações médicas, né? Porque, de fato, a denúncia ainda é baixa. As mulheres não denunciam esse tipo de violência. Exatamente por essa pressão de corresponder a esse ideal, né? Sim, é uma mistura de falocracia e objetificação da mulher que nos aprisiona de uma tal maneira que isso se torna uma realidade vivida e inconfessável, nem no divã, porque a contradição que você entra é o seguinte, meu Deus, eu posso... Mas eu aceito, né? Eu posso me separar, né? Então, entre o se separar, o decidir casar, se separar, né? Amar a pessoa e estar disponível para fazer sexo, há um fosso. E a gente não consegue administrar essas conjugações de fatores por causa... esses dias eu estava vendo no grupo de mães aqui, que eu frequento, uma dizendo assim, a minha mãe me falou o seguinte, melhor aceitar, porque se você largar desse, você só vai mudar de endereço, porque o outro vai fazer a mesma coisa. E a coisa mais indignificante que pode ter
né? É aquele olhar do marido, e meu marido nem tá aqui hoje assistindo essa live, ele assiste todas as minhas lives e fica aqui do meu lado. Hoje ele rachou fora. O pior olhar que pode ter do marido é daquele tipo assim, você não quer, né, querida? Vou arrumar outra na rua. Sabe aquela coisa de escárnio, de direito, assim, robusto, de direito exercido sem contestação? Então, esse tipo de coisa, como você falou, a gente só consegue dar conta e enfrenta e dialoga com o próprio parceiro e aí com as amigas, porque com as amigas a gente não pode aceitar, porque é a falência da nossa condição de mulher, que incompetência sua de manter um casamento saudável, né? De ter um marido que te respeita. Então, você tá por todos os lados cercado. Dentro de casa, na alcova, no divã, com as amigas, socialmente você não toca, você não fala sobre isso em espaço nenhum, porque esse assunto é proibido, você tá com uma mordaça. E aí, eu fico pensando o seguinte, eu me recordo quando Bárbara tinha 4, 5 anos de idade, que eu fui brigar com ela, e ela falou assim, você não tem o direito de fazer isso comigo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente me protege. Que petulância é essa de falar assim com a sua mãe, que quem tem de direito aqui sou eu? Ela não sabia que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, não leria aquilo, ela estava com 5 anos na época, mas ela me deu esse susto, que aí hoje, quando eu vejo você, né, a lei de 2006, trazendo esse direito, a minha liberdade de negociação com meu marido e de convicção de me colocar como um sujeito é de sujeito de direitos. Eu não tenho o que discutir, porque quando você vai para o campo do direito, a pessoa não tem que pensar que é elucubração e que só você que sente isso, que é só você que pensa assim, que as mulheres do mundo todas estão satisfeitas com seus respectivos maridos. Por quê? Porque se está previsto uma lei, porque é um problema social. E um problema social grave ao ponto do direito interceder. Porque o direito só interfere quando a coisa é grave, não tem jeito de se resolver moralmente. Então, quando eu comecei a ler essas nuances da Lei Maria da Penha e comecei a pensar no estupro marital de uns anos para cá e fiz já algumas palestras sobre isso, eu venho sempre com a questão jurídica e eu retomo esse débito, né, conjugal. Tem aqui, eu citei aqui no meu texto, uma jurisprudência que eu juntei da década de 80. Porque, na verdade, a vida em comum no domicílio conjugal está replicado no Código Civil atual. Quer ver? A Carla que está nos vendo. Dever de fidelidade. Nos prestigiar. É o artigo 1556, né? E aí você tem jurisprudência já na década de 80. Eu estou com um julgado aqui do Rio Grande do Sul. Veja, jurisprudência daquele judiciário dos mais avançados, mais outsider do judiciário brasileiro. Eu estou falando do Sul, movimento alternativo do direito. Direito alternativo, né? Alternativo e tal. Olha aqui, a data é de 83. E aí, olha o que está nesse julgado aqui, Marcela, que eu achei essa pérola. Tem um monte, eu achei essa daqui, que eu achei essa aqui mais cara de pau. Anulação de casamento por recusa ao débito conjugal. Porque o débito conjugal decorre dessa cláusula da coabitação. Da coabitação. Que eles começam a interpretar extensivamente sem estar escrito que é débito conjugal e sexual. Aí, olha só. Recusa o débito conjugal. Aí vem aqui a decisão. A recusa inicial e definitiva da mulher ao debitum conjugale, explicar aqui em latim, demonstra que o varão, em 1973, ao contrair núpcias, incorreu em erro essencial contra a pessoa. Erro essencial. Erro essencial contra a pessoa. Da nubente, sem mencionar que a gente tinha a previsão 16, que foi revogada recentemente, daquela questão de devolver, de anular... Da mulher deflorada. Deflorada sem o marido saber. Ele podia ter sido deflorado, ela não. Ela não. Se é que defloramento é uma categoria que se aplica aos dois casos. Incorreu em erro essencial contra a pessoa da nubente, o que torna insuportável a vida em comum, autorizando a anulação do casamento nos termos do artigo 218, 219 daquela época. Então, mantiveram esse texto. A jurisprudência hoje está calada diante da Lei Maria da Penha. E se nós, como por exemplo a desembargadora Karen, a Samanta, que é a defensora pública, Samanta Vilarinho, não começam a fazer um trabalho dentro da prática do direito para suscitar essas questões, Marcela, isso nunca vai ser discutido na Faculdade de Direito da FMG por nós. Então, a minha questão é, né, lascívia é direito? E aí, eu estou me lembrando agora, há pouco tempo, eu postei isso no meu Facebook, do marido conversando com a mulher. Isso foi um documentário, um material feito no exterior, eu não estou me recordando aqui, não consegui achar aqui para poder falar aqui precisamente. Mas o marido está assistindo um filme com a mulher, tem uma cena de estupro, e ele vira para ela e fala que absurdo, né?
um estupro, que sujeito, que coisa grotesca, que coisa inumana e tudo, e daqui a pouco ele começa a bulinar a Bulinal. esposa, e ela E fala assim, ela não quero, não tô sei. cansada, preciso tomar um banho e tudo, e ele simplesmente fala assim, fica quietinha, né? E aí ele sobe, né, em cima do corpo dela, e ela fica lá parada olhando pro filme com a cena de estupro, sendo estuprada, e o marido achando que não tá estuprando. Então a minha pergunta agora, até que eu acho que é a pergunta que não pode calar, é até que ponto eles sabem que estão fazendo, né? Até que ponto eles se colocam no direito de fazer e nos objetificam no sentido de que temos que satisfazer esse direito, é dever conjugal, e até que ponto eles não têm consciência de que estão praticando uma violência e por nós não nos manifestarmos por esse círculo, né? Esse círculo vicioso de constrangimento, que você sofre porque não quer perder o marido, você sofre porque não quer confessar aquilo, você não confessa, não conversa, aquilo não é clarificado na sua cabeça para poder você ter argumentos. Ou seja, é um inferno. De repente, se casar passa a ser, né, um ônus pesadíssimo, porque se a minha mãe não tinha essa consciência e achava que o jogo era esse mesmo, eu não posso deixar Eu esse não legado para quero. minha filha. Não E posso. eu vou, e eu vou te falar, e se a gente pensa que a lei do divórcio é do ano que eu nasci, 1977, você ainda não tinha nem escapatória, né? Porque você não podia nem sair do casamento. Nem sair. O Nem desquite, né, sair. não permitia. É, Permitia 1977. ele. Permitia ele. Ele, ele. Inclusive, eu estava lendo o Código Civil aqui anterior, hoje, porque eu estava aqui escrevendo esse texto, e eu vi uma coisa curiosíssima. A mulher tinha direito de reivindicar entre os direitos dela aquilo que o marido deixava para a concubina. Ou Tá seja, o concluindo. marido podia ter uma Podia concubina. ter concluído. Está legitimado no Código, entre os artigos 217, 218 ali. Como? Maria, como você fala aí do débito conjugal, para mim, é a grande questão. Se você for até a doutrina do direito civil hoje, mesmo com o Código Civil novo, o Código Civil de 2002, porque ele prevê no 1556, né, que os deveres conjugais são ali a fidelidade, coabitação, etc, etc. A doutrina civilista ainda fala de um débito conjugal. E aí a doutrina civilista, ela encontrou uma maneira, digamos, como sempre, o direito encontra uma maneira pela tangente de falar a mesma coisa sem falar a mesma coisa, né? Então, o que a doutrina civilista hoje diz? Que é, sim, um direito, né? Um direito-dever de um cônjuge em relação ao outro, então não só do homem, da mulher em relação ao homem, do homem em relação à mulher, e também, né, nas demais formas de relacionamento de ambos os cônjuges, é um direito à relação sexual. Né? Então, existe no casamento um direito de ter relações sexuais exclusivas, no caso, por causa do direito do dever de fidelidade. Contudo, esse direito, ele não é um direito ilimitado, como todos os direitos frente à ordem, e tendo em vista, né, o novo paradigma de dignidade da pessoa humana, que implica não só em igualdade, mas também na preservação da liberdade, ele não pode ser exercido à força. Né? Há que haver relações sexuais entre os cônjuges, mas essas relações sexuais têm que ser consentidas, têm que ser da vontade, né, ou livremente determinadas pelos cônjuges. Para te falar a verdade, eu acho que toda a nossa questão hoje jurídica, e aí eu não vou sair de uma análise sociológica da questão da violência e vou voltar para a questão jurídica. Para mim, hoje, aí é uma opinião, os civilistas podem me crucificar à vontade, mas eu acho que o instituto casamento, ele tem que ser altamente revisto. Né? O casamento, ele é um instituto forjado na barra da saia, né, da religião, da nossa religião cristã, e ele é um instituto no qual há uma contratação que pressupõe subserviência e reprodução. Subserviência feminina e reprodução, né? Para atender aí aos desígnios, né, da pareja, vamos dizer assim, da parelha. E eu acho que hoje, em pleno século XXI, isso não faz o menor sentido. Não existe mais, eu acho,
que, para o direito, a necessidade de moldar quais são os deveres conjugais, percebe? Os deveres de um relacionamento, eles vão ser fixados pelas partes. Sim, sim. Na sua intencionalidade e vontade. Eu acho que o casamento, ele tem que, né, o direito, na verdade, não o casamento, o direito, ele tem que proteger os direitos dos vulneráveis, então ele vai ter que proteger ali os filhos, ele tem que, obviamente, cuidar das questões patrimoniais, de estabelecer ali, né, as divisões patrimoniais. Então, olha, casou com separação total, casou com separação parcial, casou com, né, com comunhão universal, é isso que é a questão do direito. Agora, que tipo de relacionamento esses dois adultos querem ter entre si, se com fidelidade ou não, se com exclusividade ou não, se com relação sexual ou não, se com coabitação ou não, isso é problema deles. O modelo de relacionamento que vai se dar entre essas duas pessoas, o direito não tem nada com isso. Tá certo? Sim. Então, eu acho que aí, para mim, já teria que cair por terra uma definição jurídica de deveres conjugais, e aí o débito conjugal, então, pelo amor de Deus. Não, isso aí é uma moralização, é uma tentativa de moralização do matrimônio. Moralização de uma coisa absurda. Na barra da saia da religião, e que vem, na verdade, é um legado do direito canônico. Exatamente. Eu estava com o Renato Braga da Rocha sobre isso, parece que ele entrou aqui, eu estou com as minhas mensagens desligadas, desativadas, senão cai a minha internet. Mas eu lembro do Renato, a gente conversando sobre isso, o Renato contestando, Maria, mas como estupro conjugal, como é que você pensa isso? Estupro marital? E aí eu lembro que o Renato dizia o seguinte, olha, casamento é uma coisa, né? União conjugal, ele usava até uma expressão, é outra. O casamento, como foi pensado pelos romanos e depois radicalizado nesse moralismo do crescei-vos e multiplicai-vos aí no período todo medieval no direito canônico, isso não existe mais. E, no entanto, o nosso direito civil está apegado a um tipo de categoria, a um tipo de instituto que não atende mais não atende a realidade. Está colocando. Mas aí você falou uma coisa que eu queria te ouvir, que é o seguinte, você colocou bem assim, está previsto lá que tem que ser de comum acordo. Não era nem para estar previsto que o direito é para entrar na intimidade da gente. O direito não é para ir, não se presta a isso. Né? Tinha que resolver realmente a proteção daqueles que são vulneráveis e a questão patrimonial, que, enfim, é o que interessa mesmo. E aí você falou assim, tá lá previsto que é de comum acordo, né? E respeitando a liberdade. Até numa interpretação conforme a Constituição de 88, é óbvio. É óbvio. A liberdade. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, Marcela. Qual é, né, o termômetro de um marido ou da mulher com relação ao marido? Eu tô aqui pensando na violência que é perpetrada contra a mulher e que eu sei e que eu já senti na pele. Qual é o termômetro que ele tem para poder saber se ela realmente está concedendo livremente ou se ela não está sendo chantageada, né? Não está sendo sujeitada, realmente tem todo tipo de forma que a gente sabe que são as sutilezas da vida da gente dentro de casa. É aquela história, quem come 1 quilo de sal por dia que sabe. Sendo que no que diz respeito ao marido, se ele não quiser, é impossível fazer sexo com ele. Exatamente. Porque biologicamente nós não temos, não há dúvida sobre que liberdade que é essa, que sob o ponto de vista físico, o homem já tem uma condicionante que ele se escopa, não posso. Aí vai vir todo o discurso dos machistas dizendo que isso é uma coisa que, sob o ponto de vista do falo masculino, é um absurdo, porque o homem se sente impotente. E, na verdade, quando você diz não, o homem não entende que você não tem desejo, ele entende que você está desprezando, né, a sua autocompreensão fálica da vida. Então, quer dizer, não passa por aí, porque uma mulher, ela não diz que vai abandonar o marido e vai trair o marido quando ele não está disponível, porque ele está cansado, porque ele é um bom pater família, trabalhou muito, coitado. A mulher entende e até louva. É totalmente contrário, Marcela, porque do ponto de vista físico, é isso que eu quero dizer. Nós não somos iguais. Não, e não só isso, né, Maria? Eu acho que o físico aí ainda seria o menor dos problemas se houvesse uma cultura real de liberdade sexual feminina, de exercício dessa liberdade sexual e de igualdade de desejo e posição sexual nas relações. Não é isso que a gente vê. O que a gente vê é
até hoje, as minhas, né, alunas de Faculdade de Direito do FMG de Belo Horizonte estão dentro de uma sala de aula e são julgadas por quantos meninos ficam, beijam ou transam, por relacionamentos que tem ou não tem, e os meninos não, né? Então, há uma diferença que ainda é estrutural, institucional, cultural, que permeia o corpo da mulher. O corpo da mulher é um objeto para ser possuído pelo outro. Ela mesma não pode determinar. Porque se ela diz, eu farei do meu corpo o que eu quiser, ela vai ser depredada no espaço social público. Ela é vulgar. Então, o que a gente vê nesses relacionamentos, a mulher já entra assim, há todo um conjunto de mitos, que a mulher não tem desejo, que o homem tem muito mais desejo do que mulher. Então, a mulher transa mesmo sem desejo. Ela transa porque, né, para manter o casamento, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Quantas vezes amigas foram falar que vão confessar depois, né, de tanta dificuldade com uma mãe, com uma amiga que não quer transar com o marido, e ela fala, mas quem você acha que quer? Ninguém quer transar mesmo, não. A gente transa porque tem que transar. Ou seja, não, impondo a mulher uma frigidez que não é real, porque a mulher tem o seu desejo, a forma de desejar e os caminhos para poder satisfazer. Agora você tocou num ponto aí que é, inclusive... Agora, nesses casos, só para que eu esqueci de ressaltar. Eu vou pegar eu tenho que colocar porque você colocou. Professores pegadores são assim, né? Top. Se uma professora se envolver com um aluno, meu Deus do céu! Reputação zero. Eu sei de um caso na Faculdade de Direito da UFMG, na nossa casa, que eu ficava assim, absurdada com a falta de escrúpulo das próprias colegas debochando. E aí, Marcela, ainda tem a questão do teste de sofá, né? Porque a gente consegue ascender porque tinha um garanhão lá que nos deu espaço. Nós não somos apreciáveis e interessantes pelo nosso intelecto, não. É porque a gente fez o teste de sofá, né? Por isso é que você ascendeu na carreira. Então, ou seja, a questão sexual da mulher é uma questão extremamente limitada ainda. Então, falar que a mulher exerce uma liberdade sexual dentro do casamento, num contrato que é desigual, é quase que um absurdo. Ela não exerce. Ela está num papel social no qual ela tem que constantemente vigiar a sua atividade sexual. Ao mesmo tempo que ela não pode se negar a ela com aquele que é o companheiro, né? Há uma pressão social incrível, e vários são os casos também em que isso acontece não só, vamos dizer assim, nesse consentimento cultural que a própria mulher dá, não, a gente transa, ok. Mas o que a gente vê de violência sexual dentro dos casamentos e relacionamentos é a mulher dormindo, acordar com o homem em cima dela, a mulher ter ido numa festa, beber, deitar para dormir, acordar com o homem em cima dela, ou mais ou menos acordar e nem ver direito o que está acontecendo, né? A mulher chorar durante a relação, falar que está sendo machucada, pedir para parar e a relação continuar. Tipos de relações, posições e outras formas ali de expressão sexual que ela não quer, chora, fala que está doendo, está incomodada e a relação continua da mesma maneira. Então, há uma violência explícita, né, nesses abusos que se cometem contra um corpo inerte, ou mesmo contra um corpo que demonstra a violência, demonstrador, e há ainda essa subreptícia institucionalizada e cultural da própria aceitação da mulher de que esse é o seu papel dentro daquela relação. E que ela tem que manter esse papel, caso contrário, ela fracassou como mulher, ela fracassou como esposa, né? Ela fracassou naquela relação, ela não deu o seu melhor, ela não fez o que ela tinha que fazer. Que é pesadíssimo. Com todas as amigas divorciadas que eu converso, a sensação de fracasso logo após o divórcio, né, que a mulher sente de não tentei o suficiente, não fiz o que eu podia fazer, nossa, o casamento acabou, o que eu fiz de errado? Né? Essa sensação de fracasso ela é enorme. Quase que 85% das mulheres relatam nos primeiros anos do divórcio o seu fracasso enquanto mulher, pelo casamento ter acabado. Né? Então, há um desequilíbrio estrutural nessa relação que ele não vai... É muito difícil que você diga que qualquer relação ali que não tenha sido construída, a não ser, né,
que essa mulher tenha se construído com muitos anos de terapia, enquanto sujeito, na sua liberdade sexual, e tenha, de fato, uma relação muito aberta, com um diálogo muito aberto com esse companheiro, eu acho muito difícil que o quadro que a gente assista não seja de violências cotidianas, contínuas. E de naturalização, né? Porque os episódios que você listou aqui são exemplos, assim, que é banal, é corriqueiro, é diuturno. E aí, se você não tem esse capital de autocompreensão e de argumentação para tratar com o parceiro, você passa uma vida inteira. Eu até escrevi aqui que com o tempo, com a maturidade, isso se agrava, porque vem o climatério, vem a menopausa, você tem ressecamento natural, porque você tem uma disfunção hormonal, inclusive com tratamento, você tem que fazer reposição e tudo. E aí, nesse momento, Marcela, é que vem o mais vil desse quadro perverso, que é o marido virar e falar assim, você tá velha, né? Precisa te trocar por 2 de 20. Então, aí eu vou tocar num ponto com você que nós temos em comum, que é o seguinte, eu me separei do pai da Bárbara, Bárbara era recém-nascida. Então, eu falo que eu sou a pessoa que casou para ser mãe solteira, criei a filha sozinha. Mas aí, o meu pior drama não foi a separação e ter uma bebezinha para criar às minhas expensas. É um excelente pai, mas quem teve que pegar o boi pelo chifre naquele momento, por uma série de questões que o casamento acabou, inclusive o tratamento para engravidar, era essa uma outra questão, não era essa. E eu me lembro quando eu estava fazendo tratamento para poder engravidar com o doutor Haroldo, que é um fofo, professor da UFMG também, ele falava assim, você cuidado, porque muita gente sai daqui com filho e sem casamento, nesse processo de tratamento para engravidar. Muito bem. Qual não foi a minha surpresa quando, depois de separada, Bárbara, né, amamentando Bárbara, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu nunca mais posso ter outro homem na minha vida, porque é a minha filha, eu estou maculando a minha relação com a minha filha, eu tenho um bebê para criar. Depois que eu passei por um tempo e tudo, e eu fui pensar, porque até então a minha esperança era voltar ao casamento, que eu queria aquele pai para minha filha, eu queria ter aquela família que eu sonhei, né? Quando eu comecei a pensar, com muita terapia, que eu era capaz e era direito meu ter um parceiro, começou o drama da minha vida de eu posso ter outra pessoa na minha vida, eu não vou ser julgada, não vou ser avaliada, eu vou entrar em sala de aula agora sem aliança porque eu tenho uma filha recém-nascida e meu casamento já acabou, então eu sou uma fracassada. Agora eu tenho outro desafio, chegar com um namorado, com um bebê em casa, como é que vai ser? E eu lembro que a gente conversando em Ouro Preto sobre essas questões, no dia que você foi fazer a conferência lá para Mulheres por Minas, você falou assim, Maria, chegar do baile de madrugada tá sendo um problema, porque é como se eu não pudesse ir para boate. E eu me recordo que uma aluna minha falou assim, eu vi a professora Marcela na boate ontem, como se fosse uma coisa assim. A professora Marcela, tal como eu, quando era vista em uma boate, gente, que ocaso, né? Que ocaso. A professora quase um unicórnio. Casada, mãe de família, com filhos pequenos e tal. Como ela faz isso? Então, assim, ainda tem essa questão de depois que você já passou pelo processo, você passou por todo o sofrimento, né? De desconstrução de um padrão de vida que você sonhou desde a juventude, desde a adolescência, né? Você namorou a mesma pessoa a vida inteira, depois se casou e tal. Como a gente ainda tem que dar satisfação para a sociedade de estarmos retomando a nossa liberdade de desejo? Porque eu falo que toda discussão de gênero, Marcela, e de violência, eu falo isso com o Luiz, que é meu orientando, escreve sobre... hoje é orientando o Fabrício, mas estou me orientando, e a tese dele é sobre liberdade de gênero. Toda liberdade de gênero, toda questão de gênero diz respeito à nossa impossibilidade, à nossa castração quanto ao nosso desejo. Nós não somos livres para desejar. Não. E não somos mesmo. E eu vou te falar, Maria, que apesar de tá, né, bastante terapeutizada, para poder sair do casamento, lidar com esse fracasso, né, que de alguma maneira a gente ainda sente, não tem como. Eu também saí com o meu filho pequeno, a Helena não, mas o Heitorzinho estava com 1 aninho, né? Não é fácil. Eu mesma me pego me julgando muitas vezes, né? Tipo, tô num espaço, encontro um aluno, já dá até um gelo assim na espinha, né? Daquele, putz, não é possível. Tava tão escondidinha aqui, por quê, meu Deus? Mas
E por outro lado, é uma restrição, né? Como você falou, eu não tenho e eu não me sinto, por tudo que eu construí enquanto profissional e na minha carreira, eu nunca, por exemplo, ficaria com um aluno. E não faço. E faço disso já um mantra para mim mesmo. É um mantra. Porque é um mantra. Porque eu sei que não é justo, não é correto, mas eu vou deixar de ser a profissional que eu sou nos olhos dos outros uma rápida decaída, né? Um rápido abismo me aguarda para ser julgada como uma professora lá, coitada, 40 anos, gente, está desesperada, está pegando esses meninos. Que vergonha, né? Que vergonha, né, professora? Que vergonha. Bom, então, sim, olha, sair do casamento, falhar nesse ideal que você construiu para si mesma, né? E o meu ex-marido já está namorando, né? Já saiu com outra pessoa, ou seja, nenhum desses julgamentos será a ele aplicado. Em hora alguma, em momento algum, ele não precisa discutir isso em lugar nenhum, ele não precisa apresentar isso como um problema. Isso nem ocorre no psicólogo dos homens. Nem será. Né? Mas para mim é sempre uma mordaça. De alguma maneira, por mais que eu me trate, me discuta, me pensa, me reflita, eu sei que eu não sou sozinha no mundo social e não sou capaz de derrubar todas as regras sociais, né? E eu tenho que viver de alguma maneira dentro desses espaços até para me preservar e preservar meus filhos, né? Sim. Então, sim, há restrições ainda, nossas mesmas, e sociais e culturais, que são extremamente mais pesadas sobre a mulher, né? Até a busca de um novo relacionamento, né? É muito difícil uma mulher com 2 filhos pequenos, um novo relacionamento, né? Um homem de fato disposto a encarar isso, né? Como você falou, na pressão, na mesma toada aí do patriarcado, de que, de fato, um homem mais velho consegue sempre mulheres mais novas, né? Ou seja, há essa pressão da juventude feminina, do corpo cada vez mais infantil e novo, né? Então, você tem várias questões que se acumulam aí para que o seu desejo seja interrompido, né? Para que você, de fato, olhe para o espelho e fale assim, essa parte da minha vida não importa mais. Como se a animalidade... Você é professor. Né? Como se aqui fosse um grupo de anjos femininos, né? Como se a animalidade em mim não gritasse não fosse, tal qual. Passa a ser um fardo. E aí tem um recorte, eu acho que todos esses recortes que nós estamos fazendo assim, aqui vai dar um capítulo para o nosso livro. Vai ser cada um desses aqui é um capítulo. E aí tem uma outra questão que me incomoda muito, que eu há pouco tempo agora presenciei, que é o seguinte: uma pessoa anônima num grupo que eu participo fechado de mulheres veio pedir ajuda às colegas. Isso acontece muito. Vai lá, conta a história, não ouvir nossas opiniões. São muitas mulheres. E ela colocou o seguinte: eu estou tendo um caso com um homem casado, a minha vida tá um inferno, ele não me deixa, eu já separei várias vezes, mas a gente volta, eu gosto dele, sou apaixonada, eu saí muito sofrida do meu casamento, e foi essa pessoa que me deu a mão quando eu precisei, e contou a história dela. Daqui a pouco, Marcela, as mulheres começaram a entrar e detonar com ela, tipo assim, você está traindo a mulher Aí eu entrei e falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos no grupo em que uma amiga está em estado de sofrimento, está pedindo o nosso conselho para ela. Não é para a gente moralizar o casamento do sujeito. E, aliás, olha como é que nós somos preconceituosas e nós não somos amigas umas das outras. Supor que a esposa desse cara é um pobre coitado. Pode ser que ela tenha um amante muito mais interessante do que o marido. Então, esse mantra que você falou, que a gente reza um mantra, nunca vou ficar com um aluno, nunca vou me expor numa boate, nunca vou paquerar depois dos 40, porque é ridículo e tal. Nunca. É um mantra que é o seguinte: nunca terás um amante, porque se você fizer isso, né, você é uma indigna perante as próprias colegas. Porque o que a mulher pensa? Que a mulher que tem um amante e que rompe com esse padrão de fidelidade que está no Código Civil, ela é capaz de tomar o marido dela. Sim. Então, automaticamente estabelece um choque que entre os homens não. Quando um homem tem uma amante, os amigos todos se reúnem para ovacionar, para poder ajudar ele a articular, a mentir para a mulher, esconder da mulher. É um conclave que se faz em torno do cara que tem um amante. Agora, com a
falei, ei, amor, meu marido chegou aqui, que esse aqui é um super marido, não posso reclamar dele nada, que ele entende todas as minhas razões e me apoia em tudo. Ei, Mário. Então, tá aqui. Então, tchau. Mas foi conquistada a duras penas, tá? A terapia, ele se nega a fazer terapia de casal, mas eu trago a terapia toda para o corpo, a gente conversa, Toda para dentro de casa. E como a pessoa... Uma das coisas que mais me incomodava quando eu me separei do meu marido, me lembrei isso aqui agora, meu primeiro marido, é que ele falava para mim assim, Maria, você fala demais. Então, uma pessoa que lida comigo, já num namoro, e não sacou que eu falo demais... Ela tem tá um ótimo. problema, né? Maravilhosa. Meu segundo marido, graças a Deus, com quem eu estou mais de uma década, sabe que eu tenho, né? Essa peculiaridade. Então, conversa aqui em casa que não falta, porque eu estou sempre puxando a conversa, estou sempre levando ela à frente. Você não acha, Marcela, que já está na hora da gente começar a fazer o nosso conclave, né? A gente começar a nos apoiarmos, né? Nos apoiar com relação aos nossos desejos também? Poxa, demais. As mulheres se punindo, se julgando. O fato é, né, Maria, que a sociedade patriarcal, ela não é uma sociedade patriarcal de homens, né? Ela é uma sociedade patriarcal de homens e mulheres. Do mesmo jeito que os homens são criados com essa legitimação da violência, da posse, do poder, nós somos criadas nessa ideia, né, nessa cultura de submissão, fracasso, supermulher, supermãe, sem desejo. E, ao mesmo tempo, como Marx sempre deixou muito claro, né? Dividir para conquistar. A ideia de camaradagem e broderagem masculina, ela é uma forma de união de classe, ela é uma forma de união e poder que se dá nos números. E a instrução e a educação e a cultura da mulher inimiga de mulher, mulher não gosta de mulher, mulher gosta de, né, de dinheiro, mulher tá sempre de olho, não fica amiga, você tá namorando, não fica andando com sua amiga não, que ela tá de olho no seu namorado e coisas do gênero. Essa cultura, essa tradição de inimizade, divisão, ela não é desproposital, ela serve a esse propósito também. Porque nós mesmas nos vigiamos, nós mesmas nos controlamos, nós mesmas impomos a nós mesmas as normas que vêm dessa estrutura de poder, né, do patriarcado institucionalizado nas nossas sociedades. Então, a gente se torna carrasco de si mesma, né? Carrasco da outra. E em vários grupos eu já vi isso, né? Vários. Eu brinco que a minha filha estudava numa escola super tilelê, né? Escola de esquerda, tal, maravilha. Aí, grupo de mães, né? Vinham sempre aquelas coisas assim, uma detratando a outra na sua maternidade. Ah, porque você viu que a fulana colocou comida não orgânica, coitado dessa menina. Você viu que fulana tá com piolho, nossa, a mãe dessa menina. E, sabe, ninguém pergunta, né? Cadê o pai? E eu lembro que uma vez nesse grupo eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu entrei falando assim, gente, deixa eu falar um negócio. Porque tinha uma falando lá, você viu que ela tá mandando Coca-Cola? Eu falei, gente, vocês já viram aquela estatística da OMS com aquele número de crianças que morreram de envenenamento por Coca-Cola? Não viram não? Pois é, porque não existe. Então vamos fazer o seguinte, cada uma cuida da própria maternidade, já é difícil demais ser mãe. Com todas as pressões que a gente sofre, a gente não está precisando de um grupo de mães para a outra ficar batendo na outra, não. Ajuda, né? Se puder ajudar, estende a mão. Se não tiver um comentário bom para fazer, fica calado, né? Mas é algo que a gente tem que desconstruir realmente. Isso é algo que eu desconstruo com a minha filha todos os dias. Olha, seja amiga das suas amigas, tenha boas amigas. Minha casa vive cheia das amigas da Helena e o tempo todo olha aqui, vocês têm que resolver os problemas de vocês entre vocês. Porque a melhor coisa da vida que eu descobri depois dos 40 do divórcio são as amigas, né? A melhor coisa da vida é ter amiga mulher, amiga que está ali, que sabe o que você sente, que sabe o que você passa, com a qual você pode, de fato, contar suas dores, né? Então, eu acho que isso é algo, assim, uma das coisas mais urgentes da desconstrução do patriarcado, é essa inimizade entre as mulheres, é essa divergência, né, essa situação de beligerância contínua, porque vem disso, né? A mulher só passa a ter existência quando ela circunda um homem, né? Ter um homem significa se realizar, ser mulher, né?
É aquela coisa que a gente vê com as minhas irmãs, por exemplo, mulheres solteiras, poderosíssimas, formadas, profissionais, ganham bem, bonitas, etc. Mas que todo dia escuta, mas você não vai casar, não? Você não vai ter filho? Exatamente. Né? Porque a sua Esse é outro capítulo. legitimação de sujeitos, a sua legitimação de sujeito está em estar na posse, né, de um homem. Então, isso já gera isso. Aí vai disputar a minha identidade? Vai vir uma outra aqui para roubar aquilo que me legitima enquanto sujeito? Sim, sim. Né? Então, tá na Eu ordem. escrevi aqui uma passagem sobre isso. Eu não coloquei dessa forma que você está colocando, que ainda é mais aguçada. Que não a Simone de Beauvoir, né? É o outro, né? Que te eu falava define. pra minha mãe, porque a minha mãe ficava me cobrando. Você não vai casar, não vai casar? Eu falava assim, mãe, eu posso ser ministra do Supremo Tribunal Federal, que se eu não chegar aqui em casa com o marido, eu não sou tá bom. uma pessoa inteira, uma mulher plena para você. E aí, eu escrevi uma parte aqui nesse sentido de que a gente tem pessoa que pensa, mulher que pensa, hoje, muitas jovens, que é meio de vida o casamento. E tem pesquisas que provam que mulheres divorciadas e viúvas têm mais chance de casar do que aquelas que são solteiras e não casaram porque dá a ideia de que elas são enjeitadas. Então, isso que você coloca, que olha é muito que absurdo, interessante, olha que absurdo. da competitividade que você está colocando aqui, que é um ponto que eu não pensei, que é o seguinte, se eu, para poder manter o meu status, né, de pessoa bem-sucedida e, portanto, ter essa identidade plena, dependo de um homem, é um risco muito grande perdê-lo para as minhas amigas. Sim. Porque não se trata apenas de competitividade pela competitividade. Não. Mas é por tirar de mim a minha própria subjetividade. Meu status, meu lugar social. A minha identidade nessa cultura. Que depende dessa aceitação, depende dessa posição, né? A gente foi criada com isso. Você só vai se tornar mulher casada, com filhos, né? Ou seja, quando um homem te aceitar. Um homem não te aceitou, você é uma rejeitada. Então, eu acho que desconstruir isso é muito importante para criar esses laços mais solidários entre as mulheres, né? E que são laços maravilhosos, que nos fortalecem muito mais do que, né, essas experiências superficiais que a gente acaba tendo. Rasas, né? É tão rasa. E é mesquinha, Marcela, é mesquinha. Nós estamos caminhando para o final aqui. Você falou dessa questão de as amigas que nos estão com a gente na separação. Eu lembro que eu comentei até com a Inês, depois que a gente se encontrou em Ouro Preto, que eu falei assim, gente, eu conheço a Marcela há décadas, literalmente no plural, décadas. É a primeira vez que a gente sai... E conversa, toma um chopp, bate um papo e passa a noite batendo papo e se divertindo. Quer dizer, nós trabalhamos no mesmo ambiente, nós somos da mesma área, nós temos o mesmo perfil, porque nós somos acadêmicas e somos acadêmicas da área, né, de propedêuticas, vamos dizer assim, e nós nunca saímos em Belo Horizonte. Juntas? Dizer, quando você se separou e aí você vai para Ouro Preto, para um convite meu, e até porque você estava mais à disposição, porque o que acontece? Quando você se separa, você acaba deixando claro, assim, uma bandeira, hasteou a bandeira da paz, meninas. Podem contar comigo. Tô livre, né? Tô livre. E não só isso, né, Maria? Eu acho que tem uma coisa também. Esse dever pelo sucesso do casamento, ele implica também um voto de silêncio, que eu acho que a maioria que as mulheres fazem. A gente senta com a amiga, mas a gente não quer contar, né? A gente não quer contar que as coisas estão dando errado. A gente não quer falar mal do marido, por exemplo, ou de algo que você está vendo ali que está te incomodando, porque você fica com aquela sensação e depois ela pode olhar para ele diferente e eu não quero que fica, né? Então você fica numa mordaça, numa camisa de força. Com quase todas as minhas amigas era a mesma coisa. Eu lembro que quando eu divorciei, as amigas falavam assim, nossa, mas o seu casamento era ótimo, era tão legal. E aí a gente senta e vai conversar e fala, olha, sim, tinha muita coisa positiva, mas também tinha isso. Cara, mas eu nunca vi isso, eu nunca soube isso. Eu falei, claro, eu nunca deixei você ver. Eu nunca falei nada sobre isso. E aí, realmente, então a gente fica numa relação, muitas vezes, que a gente está doida para, né, ter algum compartilhamento, mas a gente não compartilha. Não compartilha. Sim. Então, parece que o divórcio te dá, inclusive, isso, né? A possibilidade essa liberdade de manifestação. Sim. De manifestação. Nós temos 53 segundos aqui, querida. Quero agradecer muito. Eu acho que esse papo vai abrir muitos caminhos para nós e para outras interlocutoras. Muito obrigada. Ok, isso. Obrigada. Eu nem falei os números, mas não tem problema. Qualquer coisa a gente marca
uma parte 2 e aí a gente fala dos números. Sim. Obrigadão, foi um prazer enorme e tomara que a gente consiga desconstruir isso juntas. Vamos, nós temos tempo ainda de caminhada para fazer. Beijo. Temos sim. Beijão. Tchau. Beijo. Com